Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7, neste domingo que o amor ainda está no ar. Graças a Deus, né, gente? Tivemos há poucos dias aí um envolvimento imenso, sejam das pessoas, da própria sociedade, da humanidade, do comércio, todo mundo celebrando o Dia dos Namorados. Todo mundo celebrando o amor. Então é importante que amor, paixão, todos os sentimentos bons sejam celebrados não apenas em um dia, mas vamos estendê-lo porque o amor, ele paira no ar. Nós, seres humanos, somos resultados do amor. Nós nascemos, fomos escolhidos pelo amor de Deus e pelo amor dos nossos pais, não é mesmo? Para falar sobre o amor, não, o tema é também o amor, mas o tema de hoje do programa Viver Bem é por que as pessoas se apaixonam. Para abordar este tema, eu estou com ela, a doutora Maria das Graças, ela que frequenta a paróquia Santo Afonso, na Tijuca, ela que compõe o grupo dos psicólogos que são católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio e a nossa convidada. Vou dar a boa tarde. Boa tarde, doutora Maria das Graças. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. É com imensa alegria que estou aqui hoje para falar sobre esse tema tão bonito, né? Algumas vezes eu pergunto assim para alguns pacientes, me fale uma palavra bonita. A palavra bonita é o amor. O amor é uma palavra bonita, né? Porque todo mundo sente amor por si próprio, por alguém, por algum animal, né? Então, por alguma coisa que faz. Então, vamos falar sobre isso hoje. E a doutora Maria das Graças tem um CRP ativo, afinal ela é psicóloga. Sim, Eu peço uma sim. breve apresentação da sua construção como pessoa. Eu conheço, tenho muita admiração pela pessoa, pela profissional que a doutora é, e assim, a doutora tem especialização, faz parte de algum grupo? Sim, sim. Meu nome é Maria das Graças Bessa, meu CRP é aqui do Rio, 0571-628. Eu sou formada em psicologia, tenho especialização em logoterapia e saúde mental e atenção psicossocial. Minha primeira formação foi serviço social e também tenho uma experiência na qual já sou aposentada do município do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei como professora no Rio de Janeiro. Então, eu tenho aí um trabalho diversificado. Sim. E também compõe um grupo de mães que oram por seus filhos, não é isso? Compõe o grupo de mães que oram pelos filhos. Tenho 2 filhos e tenho uma netinha e rezo por eles. E assim, o interessante é que o grupo de mães que oram pelos filhos, Sônia, doutora Sônia, não reza só pelos filhos, reza pelos afilhados também. Que bonito. E tem uma oração de terço para os afilhados, e eu que tenho muitos afilhados, também rezo pelos meus afilhados. Que bom, já quero conhecer esse grupo para... a gente já carrega a oração no coração, pelos nossos afilhados, pelos nossos filhos. Eu tenho 2 netos, então pelos nossos netos também, pelas pessoas. Pela família. Mas é bom que amigos. estejamos também num grupo como esse. Imagina, né, a gente sentir, rezar de mãos dadas com mães que oram por seus filhos, pela família. Nossa, é bom demais. Já vou me candidatar aí, conhecer o grupo e rezar junto, doutora. Será muito bem-vinda, doutora Sônia, e todas as pessoas que queiram. Nós nos reunimos às terça-feira, de 19 às 8h30.
às 20h30, 19 horas às 20h30. Na paróquia? Na paróquia Santo Afonso, Ali na Tijuca, pertinho do próximo, metrô. Próximo ao metrô e próximo à Praça Santos Pena. E vamos falar sobre o amor. Vamos falar por que as pessoas se apaixonam. Qual a diferença, doutora Maria das Graças, entre paixão e amor? Essa pergunta é muito interessante e importante. Por quê? Porque a gente precisa identificar essa diferença entre a paixão e o amor. A paixão é algo intenso, passa pelo campo do desejo, as pessoas ficam tão, vamos dizer assim, apaixonadas, envolvidas, exatamente, a palavra é essa, que elas esquecem de tudo, elas ficam vendo passarinho verde, ficam ali, é uma coisa muito intensa. E por ser intensa, né, não passa muito pela razão, ela passa muito assim por algo que é instantâneo, que é imediatista, passa pelo campo do desejo. Isso seria a paixão. Já o amor, ela passa pela ferramenta do diálogo, de uma idealização, um desejo de uma construção de um projeto de vida junto. Então, tem uma diferença entre essa paixão, que é algo avassalador, para o amor, que é algo mais racional, consistente, e que a pessoa ela tem um desejo de estar junto com o outro, mesmo conhecendo os seus defeitos, as suas qualidades. Quando pinta um conflito, porque a gente sabe que isso acontece, conversam, dialogam. Isso acontece muito no amor. Não que não aconteça na paixão, mas tem uma diferença de construção entre a paixão e o amor. E a paixão, eu diria que podemos também reconhecer ela como o primeiro estágio. Primeiro nós nos apaixonamos e depois nós vamos desenvolvendo o amor no dia a dia e na companhia daquela pessoa que nós nos envolvemos. Na paixão, nós queremos conhecer o outro. Nós temos a curiosidade de saber quem é aquela pessoa que nós estamos tão envolvidos. Porque a paixão, ela é uma combinação de fatores. A paixão, nós olhamos ali que tem uma combinação de características biológicas, psicológicas, sociais, e que isso tudo vai desenvolvendo aquela conexão emocional e a necessidade de preenchimento de vazios afetivos relacionado a cada pessoa que está ali se envolvendo numa relação com o outro. Perfeito. Então, o amor é um sentimento mais profundo, duradouro, estável, baseado em compromisso, cuidado, respeito mútuo e que se desenvolve, eu gostei da palavra construção, né? Ele vai sendo construído ao longo da convivência, ao longo do envolvimento entre um e o outro. E a paixão, como a doutora Maria das Graças coloca, é um sentimento mais intenso, mais arrebatador. Exato, exato. Vem filmes, né, que surge até rapidamente. A ciência, por exemplo, ela explica que existe uma liberação de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina. Sim. Uma pergunta acabou de chegar. A paixão é mais fruto da química ou da história de vida de cada pessoa? Então, como eu disse anteriormente, tem fatores que envolvem a paixão, que são fatores biológicos, psicológicos, sociais. Mas também o encontro com o outro,
e o desenvolvimento da admiração por aquele ser que está ao lado, que isso pode acontecer às vezes no dia a dia, por exemplo, se a pessoa participa de um grupo, vamos dizer assim, ou numa faculdade, ou um grupo que pratica esporte, aquele contato ali no dia a dia, isso pode começar a despertar um desejo, começa a surgir uma intensidade de emoções, uma idealização, substâncias químicas vão sendo desenvolvidas, como eu disse anteriormente, os neurotransmissores. Todos esses sintomas vão sendo apresentados no desenvolvimento dessa paixão. E qual é o sentido do amor, doutora? O amor, né? Quando nós vamos falar do amor, né? Os olhos brilham das Sim. pessoas, né? Então, para Frank, né, o autor da logoterapia, ele fala que o amor se relaciona com todas as dimensões humanas. Nós possuímos dimensões humanas. Nós possuímos a nossa dimensão espiritual, nossa dimensão psicológica. Quando eu falo da espiritual, eu estou falando daquela que transcende. Eu não estou falando de religião, eu estou falando daquele nosso modo de transcender um encontro com outro ser. Tudo isso que nós vivemos e que vai manifestando, vai sendo manifestado através do gozo, das frustrações, da coragem, do desalento, né? Porque quando você se envolve com outro ser, você pode criar expectativas sobre o outro ser. E isso é muito perigoso, porque cai num campo de uma expectativa muito grande. Quando você desenvolve uma expectativa sobre você, essa expectativa é pequena e você pode dar conta de cumprir. Mas quando você desenvolve uma expectativa sobre o outro ser, ela é uma grande expectativa, porque não depende de você, depende do outro. E nós não podemos nos apaixonar por uma pessoa que nós idealizamos, que nós levantamos uma expectativa sobre esse outro ser e queremos que ele atenda a nossa expectativa, ou seja, que ele seja aquilo que nós queremos que seja. E isso começa a dar conflitos. Por que dá conflito? Porque nós somos seres humanos irrepetitíveis. Cada um tem uma dimensão, tem um jeito de ser. E esse jeito de ser, ele não pode ser alterado porque o outro deseja que ele seja aquilo que ele idealizou. Então, nós temos que ter muita preocupação em relação a esse se apaixonar, para termos o cuidado para não ficar levantando expectativa, idealizando um ser que não é real, que está no campo da nossa imaginação. E podemos falar também sobre os tipos de amor, né? Tem o amor ágape, o amor eros. E nessa pergunta, o sentido do amor, gostei da doutora ter trazido Viktor Frankl, que ele fala que o amor é a única coisa, é a única fonte capaz de identificar a personalidade do outro, é a única fonte capaz de cativar e construir vínculos com o outro. Na Bíblia, nós podemos dizer que o amor é muito mais do que um sentimento, é uma ação. E aí, falando em Bíblia, eu lembro-me de uma frase de um padre, que ele diz: amar é decisão. E é verdade, nós trabalhamos o amor nos nossos consultórios, no setting terapêutico. Quando nos chegam, por exemplo, casais que estão com a sua
forma de se relacionar, a sua conexão com o outro está ferida, está magoada, está culpada, está sem a conexão. Então, nós vamos trabalhar essa decisão, essa coerência com a própria virtude, com a própria escolha que foi feita em algum momento, né? Então, lembramos também que o amor é um ato de graça, é de sacrifício e também de serviço. Então, o sentido do amor é tudo, gente. Nós nascemos do amor de Deus e do amor de um homem e uma mulher. Então, é por amor que estamos aqui e temos uma responsabilidade de fazer com que a vida valha muito a pena. Verdade. Então, o amor ágape, ou seja, a atitude amorosa, é a culminação de todo o processo em que, pouco a pouco, esse ser se converte num tu. Ou seja, quando o eu encontra com o tu, nós formamos o nós. Esse nós em sintonia é a prova de que existe amor entre o eu e o tu. Tem um filósofo grego, Aristóteles, que ele diz que o amor é composto de uma única alma habitando dois corpos. Olha que coisa linda, né? Quando a gente fala de uma única alma habitando dois corpos, nós estamos falando de uma sintonia, de um encontro. E quando nós vamos falar sobre o amor, esse amor, ele precisa passar pelo companheirismo, ele precisa passar pela aceitação, por saber que eu estou amando uma pessoa que não é perfeita, assim como eu não sou perfeita, né? Todos nós temos que ter a coragem de admitir a nossa imperfeição. Tem um livro que fala sobre isso, a coragem de ser imperfeito. Porque nós somos seres únicos e repetitivos, mas nós não somos perfeitos. Apesar de que existirem pessoas que querem tudo perfeitinho, que quer tudo que dê certo e que se frustram muito quando algo dá errado. Então, eu preciso entender que quando eu vou ao encontro do outro, ou seja, quando eu vou transcender ao encontro do outro, tudo que está envolvido passa por um amor que deseja uma construção. Nos dias de hoje, nós percebemos que existe muito conflitos nas relações. Esses conflitos se dão por quê? Porque nós somos seres diferentes. E nós precisamos entender essa diferença. Para Frankl, a experiência do amor, né? A pessoa se aproxima de um próximo, de um tu, de uma outra pessoa, né? O que é um ser, vamos dizer, que é absolutamente único e que vai nos envolver numa relação a dois e que precisa ter uma compreensão, precisa ter um diálogo, precisa ter uma escuta. E se eu não compreendo isso, talvez isso possa desenvolver conflitos nesse relacionamento. E a doutora Sônia perguntou sobre os diferentes tipos de amor. Nós temos o amor entre duas pessoas que formam um casal, que constroem uma família. Nós temos o amor pelos nossos amigos, porque os amigos também se amam. Às vezes, muitas das vezes, os amigos se tornam nossa família. Nós construímos relações com amigos que eles deixam de ser só amigos e passam a ser elementos que compõem a nossa família e participam de tudo que nós organizamos junto. Tem o amor também de pais para filhos, de filhos para pais. Então, são vários tipos de amor que permeia
a nossa existência e que nós precisamos entender. Na logoterapia nós aprendemos, só para concluir, que o amor é como um ato original. O amor que somente pode dar amorosidade. Sim, quando a doutora fala do eu e tu, e é um conceito que eu uso muito, né, seja para dar supervisão, seja dentro, né, do setting terapêutico, eu não falo sobre isso, mas aplico essa filosofia existencialista, porque nessa relação o eu e o tu é uma relação dialógica. Né? Quando a gente fala de uma filosofia, a gente está se referindo ao filósofo, no caso, o Martin Buber. Né? Buber. Mas para trazer, nas palavras da doutora Graça, nesse eu e o tu, uma relação de coexistência. E que o eu existe porque o tu existe. Essa relação ela também se dá na terapia entre o psicólogo e o seu paciente. É uma relação de amor, porque se não for por amor, não faz sentido uma relação profissional, mas que há o amor nessa relação coexistencial, ou seja, é a reciprocidade. E se há reciprocidade, há uma construção. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem. Gente, este domingo o amor ainda está no ar e é para sempre. Há poucos dias comemoramos, celebramos o Dia dos Namorados e nesse domingo o pedido de muitos ouvintes foi para falar sobre paixão, sobre o amor e por que as pessoas se apaixonam. E aqui, refletindo, nos ajudando a refletir sobre esse tema maravilhoso, eu estou com a psicóloga clínica doutora Maria das Graças Bessa, ela que é da paróquia de Santo Afonso, que pertinho, na Tijuca. Ela atende em consultório particular, no Largo do Machado, na Tijuca também, e no final ela vai dar o contato. A pergunta que chegou agora, muito interessante. Quem não é ciumento? Essa não é a pergunta não, gente. A pergunta é, por que sentimos ciúmes quando nos apaixonamos? Essa pergunta é muito importante, Sim, né? Porque nós vamos verdade. falar de um sentimento que a maioria das pessoas sentem. Né? A paixão, ela é algo tão intenso, o amor também pode ser também intenso, que isso reflete nos outros sentimentos também. E quando nós falamos de ciúme, nós estamos falando de algo que envolve o medo de perder, envolve a insegurança, que é acompanhada da baixa autoestima. E em alguns casos também passa pelo controle. Algumas pessoas elas têm necessidade de controlar tudo, controlar aquilo que faz e controlar também outras pessoas. E nessa necessidade, o que acontece? Isso pode acontecer alguns conflitos com a outra pessoa. Por quê? Porque pela cabeça das pessoas vai passando alguns pensamentos por conta do medo de perder, por conta dessa necessidade de se sentir segura com o outro. E esses pensamentos podem estar revelando uma ameaça velada. Ou não, dependendo da situação ou não. Então, quando um parceiro ou uma parceira está necessitando, né, de atenção e vê esse parceiro ou a parceira dando atenção a outras pessoas,
isso pode acarretar no desenvolvimento do ciúme. E aí nós precisamos entender o porquê que esse ciúme ele é desenvolvido, até para a gente saber lidar com o fato de, por exemplo, eu estar sentindo ciúme de alguém ou perceber que outra pessoa está sentindo ciúme, porque isso está relacionado ao medo de perder. Entendo. E eu gostaria até de complementar, né? Já complementando, a pergunta é por que sentimos ciúmes quando nos apaixonamos? O ciúme é um estado emocional. Tem a ver com baixa autoestima, tem a ver com a história de vida da pessoa. Não significa dizer que ninguém vai sentir ciúme ou que todas as pessoas vão sentir ciúmes. O mais importante é saber o que vai fazer com aquilo que está se sentindo. Para uma ajuda seria ajuda psicoterapêutica. Por quê? A pessoa, no processo psicoterápico, ela se autoconhece mais do que pensa que se conhece. Ela se autocontrola, ela aprende a reconhecer as suas fragilidades. E uma delas é o ciúme. Percebe que o ciúme é uma emoção que ela, se não tratada, ela pode vir a ser patológica. E aí é nossa responsabilidade, enquanto profissionais da saúde mental, trazer essa consciência, trazer esse alerta, porque a relação com o outro, ela precisa ser construtiva. Afinal, nós só temos uma vida. Imagina se desgastar por algo que muitas das vezes é infundado. E por uma questão que é muito pessoal, que está na história de vida da pessoa desde criança, mas que ela não se recorda. E muitas das vezes nós atendemos pacientes que vão dizer: ah, mas eu não queria fazer aquilo, eu não queria dizer aquilo, eu não queria me expressar daquela forma, foi um impulso. Então é justamente esse impulso que pode reduzir, não é reduzir o amor ou a paixão, mas pode reduzir a relação, porque o outro, ele vai se sentir afetado. Doutora Maria das Graças. Só complementando, doutora Sônia, essa questão que a senhora falou, que pode indicar um sintoma, um transtorno, né? O que acontece? Ao longo da vida, algumas pessoas vão atravessando por perdas, vão perdendo pessoas. Quando, ao longo da vida, nós vamos perdendo alguém, pode acontecer, em alguns casos, de algumas pessoas desenvolver o transtorno de ansiedade por perda. E esse transtorno, ele faz com que a pessoa fique a todo tempo pensando que aquela pessoa que está do lado dela vai deixar ela em algum momento. Então, nós precisamos pensar sobre isso também. Cada pessoa, ela tem uma história de vida. Cada pessoa tem uma bagagem de emoções próprias e de experiências vividas ao longo da vida que vão desencadeando mecanismos de defesas ou até mesmo o transtorno de ansiedade de separação, que é algo que precisa ser levado para o campo terapêutico. A pessoa que faz terapia e ela percebe que de repente ela está tendo essa ansiedade de separação, ela precisa trabalhar isso na terapia, porque isso pode atrapalhar os relacionamentos dela. E o relacionamento com qualquer pessoa que ela se relaciona, inclusive até com um amigo, porque os amigos também se amam em qualquer tempo, né? Tem um provérbio que fala isso, né? E
se nós pensarmos que o amor envolve também o medo de perder e a ansiedade de separação, então nós precisamos levar isso para o campo terapêutico para ser tratado no processo terapêutico. E a nossa orientação é se você, ouvinte, ou conhece alguém, ou a si mesmo, e percebe que há uma inconstância nas emoções, uma oscilação no que identificamos como ciúme, o ciúme não aquele que é normal, porque todo mundo tem um ciúme, sim, mas ele, como eu disse, né, vai depender do que você faz com ele. Né? Se ele separa, já vai para o que nós chamamos de ciúme patológico. Aí sim precisa estar atenta para ser tratada, porque esse ciúme patológico também é conhecido como a síndrome do Otelo no nosso meio, né? Mas tem uma pergunta aqui, doutora Maria das Graças, da Eliane de Guadalupe. Ela é interessante. Ela diz: me sinto atraída por 2 rapazes ao mesmo tempo e não consigo me decidir. Por que isso acontece comigo? A psicoterapia poderia me ajudar? Tem realmente alguns casos das pessoas se sentir atraída, né? Mas é muito importante que ela comece a pensar, e eu sempre sugiro, né, que a gente deve escrever o que a gente sente e os nossos sentimentos. Então, às vezes, nós nos sentimos atraída por uma pessoa, mas isso não significa amor. E sentimos atraído por outra pessoa, isso significa amor. Então, nós precisamos primeiro nos conhecer. Eu penso assim, quando não nos conhecemos, fica muito difícil dizer o que a gente sente. Eu li um livro uma vez que ele falava, que um médico estava falando da importância de cuidar de si, e ele falava assim: eu posso ter todas as informações possíveis, toda a formação possível para cuidar de uma pessoa que está doente. Mas se ela chegar perto de mim e falar assim: doutor, eu estou sentindo algo que eu não sei o que eu estou sentindo, ele não consegue fazer nada. Porque como que um médico vai conseguir fazer alguma coisa para alguém se essa pessoa não sabe nem o que está sentindo? Então, em determinados casos, em alguns casos, isso acontece. Nós, às vezes, podemos confundir o que nós estamos sentindo. Sim. Nós podemos não saber realmente o que a gente sente por uma determinada pessoa. Então, nós precisamos nos ouvir, nós precisamos falar, precisamos escrever, fazer exercícios de tentar entender o que está acontecendo conosco para poder dar nomes e significados aos sentimentos que nós estamos sentindo em relação a outras pessoas, para que a gente possa identificar o que realmente a gente sente. Perfeito. E o que faz, doutor, uma pessoa ter um amor platônico? Há tempos eu não ouvi essa palavra. Platônico. Isso ainda está no ar de vez em quando, né? A gente consegue encontrar esse termo por aí, né? O que acontece? O termo Platão, ele vem de Platão. Remete a um amor idealizado ou um amor espiritual. Ou seja, vamos dizer assim, uma conexão afetiva profunda que transcende e que pode ser através de um desejo sexual ou um romantismo. Mas é muito importante a gente entender que essa admiração, esse respeito, ele às vezes pode estar só num campo de uma idealização na mente de uma pessoa, e a outra pessoa pela qual essa pessoa está sentindo um amor platônico não tem nem dimensão do que está acontecendo com a pessoa que está apaixonada. Então, é importante a gente entender que é intenso, mas que nem sempre tem uma correspondência. Ou seja,
A pessoa ela pode estar idealizando um amor por uma pessoa que não é correspondida porque a outra pessoa pode não ter noção do que está acontecendo com essa pessoa. Por isso que nós chamamos de amor ou paixão platônica. E é importante entender isso para saber lidar com isso. Existem ainda, não sei se a doutora pega em consultório, casos de amores platônicos, mas vamos deixar a sua resposta para após o intervalo. Tem muita gente aqui curiosa por saber. Voltando aqui ao último bloco do programa Viver Bem. Gente, se ainda tem perguntas a fazer, escreve para a gente nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Se precisa sair agora e o programa ainda não terminou, você poderá ter acesso pelo canal do YouTube da nossa Rádio Catedral FM 106.7, só digitar lá programa Viver Bem, que aqui em breve, não vai ser hoje, mas daqui a uma semana o programa estará disponibilizado. E você pode nos seguir no nosso Instagram, PGM Viver Bem. Dá sua curtida lá ou manda um direct, fala do nosso programa, que todos nós gostamos muito de receber a opinião de vocês. Estamos aqui com a doutora Maria das Graças, ela que é psicóloga clínica, especialista em logoterapia, ela que é professora de grupos de estudos, logoterapia e arte, ela que é da paróquia Santo Afonso da Tijuca e do grupo de lá mesmo, da paróquia Mães que Oram por Seus Filhos. Doutora Maria das Graças, estamos no último bloco, esse programa passa rápido demais, sim, mas tem uma pergunta da ouvinte Marlene. Tem outro ouvinte que também enviou agora, Marlene, mas vamos à pergunta Marlene Nascimento. Ela pergunta por que algumas pessoas se apaixonam pela pessoa errada. Ainda bem que eu me apaixonei pela pessoa certa. Mas por que algumas pessoas se apaixonam pela pessoa errada? Nós estamos falando de paixão, né? Não é o amor. Então, essa pergunta é interessante porque, assim, quem dera que na vida nós pudéssemos escolher a pessoa que nós iríamos nos apaixonar. Mas não é assim que acontece. Como eu disse anteriormente, a paixão, ela passa por alguns fatores. Tem a questão biológica, psicológica, social, tem a questão psicológica. Então, o que acontece? Nós não podemos, como é que eu vou dizer assim, definir por quem nós vamos nos apaixonar. As coisas acontecem ao longo da vida. Mas é muito interessante que, como a doutora Sônia falou anteriormente, que o amor é uma decisão, passa também pelo campo da nossa liberdade, que é a condição humana de fazer escolhas. Pode até acontecer de eu me apaixonar por uma pessoa, sim, mas a decisão de eu continuar o relacionamento, de eu ficar com essa pessoa, é nossa. Nós que vamos decidir isso. Como o amor é uma decisão, a gente precisa entender isso. Então, o que acontece? Se eu estou me apaixonada por uma pessoa errada, eu tenho que pensar e decidir o que eu quero fazer com esse sentimento que eu estou sentindo. É uma decisão minha. Eu não posso controlar as minhas emoções, porque as emoções, elas vão acontecendo naturalmente na vida da gente. E nós temos que aprender a controlar, a entender as nossas emoções e definir o que nós vamos fazer com essa emoção. Quando se trata de paixão, nós precisamos entender que isso representa algo ausente em nós. É caracterizado
por uma tendência também de preencher vazios existentes em nós. Nós necessitamos do amor. Nós necessitamos de amar outras pessoas. Essa necessidade de preenchimento de vazio, que passa pelo campo do amor, resulta também num acúmulo de tensão. Então, controlar por quem nós vamos nos apaixonar, isso é complicado. Agora, por que nós nos apaixonamos por pessoas erradas? Isso passa por o que eu acabei de dizer. Pela tendência a idealizar amores, pela questão da ausência do amor em nós. Porque o amor, ele tem muito a ver com aquilo que nós necessitamos. O amor é algo que eu amo uma pessoa porque eu necessito ser amada. Tem uma relação aí desse amar e ser amado, dessa necessidade de preenchimento. Então, se nós entendermos essa questão, nós vamos entender o porquê que às vezes nós apaixonamos uma pessoa errada. Mas eu também gostaria de falar aqui um pouquinho, rapidinho, porque o programa está terminando, né? Que eu acho que é importante eu falar sobre isso. E nós precisamos entender também sobre a dependência emocional na relação amorosa. Nós precisamos entender que um apego excessivo, isso está dizendo algo para a gente. E nós precisamos ligar o alerta de uma necessidade de prestar atenção se nós estamos amando ou se nós estamos com uma dependência emocional. Porque uma necessidade intensa de atenção, da validação do outro, uma crença em que a felicidade só pode existir se você tiver com aquela pessoa um sentimento de ciúme excessivo, um controle, uma segurança, isso está mais relacionado a uma dependência emocional do que uma relação amorosa sadia. Então, identificar essa dependência no relacionamento é extremamente importante. Por quê? Porque acarreta descontrole emocional, acarreta falta de bem-estar na pessoa, e não só nessa pessoa, mas em ambos. A pessoa que está sendo apaixonada por outra pessoa e a pessoa que está tendo uma paixão descontrolada, uma pessoa que é apaixonada por ela, que está tendo uma dependência emocional. Então, nós precisamos ligar um alerta, que isso também é um sintoma. E é um sintoma que precisa ser tratado na terapia. Sim, tem uma colocação aqui que nem é uma pergunta, mas vale a pena citar. A ouvinte se identifica como Marli. Ela coloca: até que a morte nos separe. Essa frase eu repeti por diversas vezes quando me casei na igreja. Sou casada pela Igreja Católica há 24 anos. Descobri uma traição do meu marido há 3 anos. Permaneço em silêncio e essa frase ecoa em minha cabeça. Penso em procurar um psicólogo, mas me falta coragem. Vamos ser breves porque o programa já está terminando, mas eu já quero dar a sugestão para o ouvinte Marli que ela possa procurar ajuda psicoterapêutica. Sim, isso é muito importante. Quando acontece uma traição num relacionamento, é muito importante a pessoa que é traída se perguntar se ela quer ou não perdoar aquela pessoa que traiu. Por quê? Entender a questão do perdão, que não passa só pelo eu perdoo a outra pessoa, mas sim eu retiro do meu coração aqueles sentimentos que me faz mal, né? Que é a mágoa, a decepção. Eu conheço casos, eu já
tive contato com casos de pessoas que foram traídas, que perdoaram e que hoje o casal vive num relacionamento melhor do que antes da traição. Porque aí hoje eles têm sintonia, eles estão bem e não separaram. Mas eu conheço também casos de pessoas que houve a traição e que necessitou separar porque não suportou a ideia de se libertar daquilo que estava fazendo mal. Então aí tem duas questões. Tem a traição no relacionamento e tem o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Porque quando eu entendo que não é sobre o que fazem comigo, mas o que eu faço com o que fazem comigo, eu vou entender melhor essa questão do perdão. Porque eu posso escolher viver a vida inteira amargurada, decepcionada e sofrendo por conta de uma traição, como eu posso escolher também me libertar disso e tirar esse lixo do meu coração, porque eu chamo de lixo, né? Que é a mágoa, o ressentimento, são sentimentos que fazem mal a mim, não faz mal ao outro, faz a mim. E quando a doutora Sônia falou sobre até que a morte o separe, nós precisamos também pensar sobre isso. Por quê? Existem casamentos em que a pessoa está sofrendo, está apanhando, está sofrendo abusos, e aí é importante pensar sobre isso. Então, cada caso é um caso, né? E como o programa está terminando aqui, não dá para a gente estender muito sobre isso. Seria interessante, doutora Sônia, voltar num outro programa a falar sobre esse assunto, né? Que aí eu acho que dá para estender mais. É exatamente isso, é um tema bastante importante, né? Nesses tempos, e sempre houve, infelizmente, traição, e a traição é o rompimento de um acordo, né? Que dói, que machuca. Rompimento de um acordo de lealdade, Exato. de confiança, de um compromisso construído, normalmente, né? Construído sobre as bênçãos de Deus. Né? Então, quando Exato. uma pessoa trai, é preciso realmente saber os motivos, saber se vai haver condições de perdoar. Então, é um tema bastante amplo, porque se fere a dignidade da pessoa humana, Exatamente. ela pode fazer as suas escolhas. Segundo a ouvinte Marli, ela diz que o marido a trai há 3 anos. Então, algo não podemos julgar, não devemos, mas eu quero convidar a você, Marli, a buscar ajuda psicoterapêutica até para que você possa entender ou ressignificar, dar um novo significado, ou o seu sofrimento. Afinal, você certamente está sofrendo. E ela precisa de ajuda para lidar com esse sofrimento, né? Vamos terminar o programa por aqui, mas já fica a sugestão da doutora Maria das Graças de trazermos o tema traição, né? O tema traição, o tema perdão, o tema relacionamento, metade da laranja, como tá bom? Num próximo programa. Sim. Doutora Maria das Graças, sua participação, como sempre, foi brilhante. E já recebe nosso convite para retornar em breve. Agradecemos toda a equipe técnica da Rádio Catedral e pedimos que deixe uma mensagem e o seu contato. Então, o tema de hoje foi muito lindo, né? Nós falamos de paixão e de amor. Amor é um sentimento muito lindo, muito nobre, e nós precisamos aprender a amar. E principalmente aprender a nos amar. Porque eu sempre pergunto para os meus pacientes, né, quem que eles amam. E algumas pessoas não conseguem nem dizer que se amam. Outras dizem que não conseguem se amar.
Então, o amor próprio é fundamental. Eu não posso amar ao outro sem que eu me ame primeiro. Então, uma dica aqui. Você precisa se autoconhecer e se amar para poder amar ou se apaixonar por outra pessoa. O meu contato, o telefônico é 976835020. Eu trabalho na Clínica Viktor Frankl, no Largo do Machado, e trabalho também numa clínica na próxima Praça São Penha. E atendo também online, tá? E estou à disposição aqui para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento. E para palestra também, que a doutora é palestrante. Sim, sou palestrante. E gostaria muito de agradecer à Rádio Catedral pelo convite, à doutora Sônia, e dizer a vocês que tenham um ótimo domingo e que até a próxima. Se Deus quiser. Gente, que tudo seja por amor e para o amor e com o amor, para que a gente possa viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.